Naquela manhã, o ar na casa estava diferente. Desde o momento em que o pai fechou a porta e saiu, Sofia sentiu como se algo se tivesse partido em silêncio. Normalmente, a sua madrasta, Helena, assistia ao noticiário matinal com tranquilidade, mas naquele dia ela estava parada à porta da cozinha, olhando fixamente para Sofia. Era um olhar que não conseguia decifrar. Não era simplesmente curiosidade nem ternura, mas algo mais denso, quase palpável. Sofia tentou baixar o olhar e seguir para o seu quarto, mas Helena deu um passo à frente, depois outro, e passou ao seu lado, fechando a porta da cozinha com um clique seco. O som do trinco selou uma sensação de tensão que Sofia nunca tinha experimentado ali antes. A casa, que sempre fora um refúgio, transformou-se num território desconhecido, onde limites invisíveis começavam a ser testados. Helena tinha 11 anos a menos que o pai de Sofia, Joaquim, e estavam casados há apenas 8 meses. Desde o primeiro dia, Sofia tinha reparado que Helena era bonita, não só pela aparência, com seus cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam esconder segredos, mas também pela sua voz suave e jeito delicado. Na presença de Joaquim, era sempre contida, quase perfeita, mas nas raras ocasiões em que estavam sozinhas, algo na atitude dela parecia diferente, quase provocador. No início, Sofia atribuiu aquela estranheza ao desconforto natural de conviver com alguém novo. Não era fácil partilhar a casa com uma mulher que, para ela, ainda era uma estranha. Contudo, com o passar dos dias, a distância entre elas parecia diminuir, mas de uma forma que deixava Sofia inquieta. Os olhares demorados de Helena, a maneira como as suas mãos por vezes se tocavam acidentalmente, preenchiam o ambiente com uma tensão quase silenciosa, como se uma pergunta pairasse no ar. Também sentes isto? Para escapar àquela pressão, Sofia começou a chegar à casa mais tarde, fingindo estar absorvida nos estudos, ignorando a presença de Helena. Mas tudo mudou no dia em que Joaquim partiu numa longa viagem de negócios. Naquela manhã, Helena sentou-se à mesa da cozinha com um vestido mais curto do que o habitual, um tom azul claro que realçava sua pele morena e as pernas torneadas. Sorriu-lhe e disse, quase brincando, hoje somos só tu e eu. Durante a tarde, enquanto o aroma doce de bolos acabados de fazer preenchia a casa, Sofia ficou fascinada com as costas de Helena, iluminadas pela luz suave da cozinha. A mulher estava descalça, e os seus movimentos eram tão naturais que Sofia sentiu uma mistura estranha de familiaridade e novidade. Quando Helena lhe pediu ajuda, entregando-lhe uma tigela com massa pegajosa, os dedos dela se tocaram por um instante. Foi suficiente para que um arrepio percorresse o corpo de Sofia, como se o toque tivesse desencadeado uma corrente elétrica. Helena olhou para ela com um sorriso silencioso e disse, com um tom quase zombeteiro, um homem que sabe cozinhar é irresistível. Apesar da frase banal, o olhar que a acompanhava era intenso, como se visse através dela. Sofia desviou o olhar, fingindo procurar uma chávena na bancada, mas sentiu Helena aproximar-se por trás, passando-lhe ligeiramente o corpo. Aquele breve contato falava sem palavras. Sei exatamente o que sentes. À noite, o silêncio da casa era quebrado apenas pela música suave que vinha da sala e pelo som dos passos de Helena. Sofia estava deitada, olhando para o teto, tentando controlar a respiração. A porta entreabriu-se lentamente e uma voz baixa interrompeu o silêncio. Já estás a dormir? Perguntou Helena, entrando no quarto e fechando a janela atrás de si, protegendo-a do frio da noite lisboeta. O olhar de Helena brilhava na penumbra, e a preocupação na sua voz parecia sincera quando disse, está frio, não quero que apanhes uma constipação. Aproximou-se e puxou o cobertor, sentando-se ao lado de Sofia. O quarto encheu-se de uma calma inquietante, onde o único som era o bater dos seus corações. Sofia pensou consigo mesma, isto está errado. Mas por que é que me sinto tão bem? Aquela palavra, cobertor, tornou-se o centro daquela noite carregada de emoções contidas. Na manhã seguinte, o clima na casa tinha mudado novamente. Helena estava sentada à mesa do pequeno almoço, olhando o café com uma expressão distante, evitando o olhar de Sofia. Quando ela finalmente falou, foi com uma voz firme. Esquece o que aconteceu ontem à noite. Havia um tremor escondido naquela frase, uma mistura de medo e arrependimento que confundiu ainda mais Sofia. Ela sentiu que tinha cruzado uma linha invisível, mas, ao contrário de Helena, não queria apagar aquela noite da memória. Pouco depois, o telefone tocou. No visor, apareceu o nome pai. Helena atendeu e foi para o corredor, deixando Sofia sozinha com as suas dúvidas. A jovem percebeu, naquele momento, que Helena tentava desesperadamente voltar a ser apenas a madrasta perfeita, enquanto ela própria ficava presa numa teia de emoções que não sabia como controlar. Os dias seguintes foram marcados pelo silêncio cauteloso. Helena retomou a sua postura habitual, mais reservada e contida, e Sofia esforçou-se por agir como se nada tivesse acontecido.
Mas a tensão entre elas continuava, uma sombra que crescia a cada encontro. Numa noite chuvosa, o som das gotas a bater nas janelas acompanhava o silêncio profundo da casa. Sofia levantou-se para beber água e encontrou Helena sentada no sofá, iluminada pela luz tênue de uma lâmpada. A mulher olhou para ela e, sem dizer palavra, fez um gesto para que se sentasse ao seu lado. Não te parece que a chuva deixa as emoções mais à flor da pele? Murmurou, com um sorriso melancólico. Sofia apenas a observou, e naquele momento, as barreiras entre elas cederam. Sem palavras, os seus corpos aproximaram-se, as mãos de Helena tocaram suavemente o rosto de Sofia, e esta entregou-se ao calor daquele toque. Não era amor, nem desejo, era algo indefinido, uma mistura dos dois, uma chama que queimava lenta e silenciosamente. O mundo parecia desaparecer, deixando apenas o som da chuva e o calor dos seus corpos entrelaçados. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, mas o clima entre elas era de uma estranha distância. Helena, com um ar discreto, pediu desculpa pelo que tinha acontecido, e Sofia, olhando pela janela, respondeu com a mesma sinceridade. Também estava arrependida. O tempo passou, e elas tentaram retomar a rotina, mas a memória daquela noite permanecia, como uma canção antiga que ecoa no coração. Olhares não ditos e palavras por dizer criavam uma tensão invisível, uma linha delicada que ambas temiam cruzar novamente. Sofia, sozinha na cama, pensava no futuro incerto daquela relação. O vento que soprava pela janela parecia sussurrar-lhe uma promessa. Mesmo quando tudo muda, as memórias ficam. Até que o som do carro na estrada anunciou o regresso de Joaquim. O pai voltava para casa, e com ele, a possibilidade de que tudo pudesse voltar ao que era antes. Mas no silêncio que se seguiu, Sofia sabia que algo tinha mudado para sempre. Entre elas, pairava agora um segredo que nenhuma delas ousaria revelar. E no fundo, um mistério não resolvido permanecia. Qual seria o verdadeiro motivo daquela tensão crescente? ¿Qué segredos escondía Helena? E quanto tempo mais poderiam manter aquela frágil paz? O próximo capítulo estava prestes a começar, mas a resposta estava escondida na sombra do que nunca foi dito. A rotina na pequena vila de Vila Nova de Mil Fontes parecia seguir o seu curso habitual, mas para Sofia, nada era igual após aquela noite. As ruas de calçada irregular, as casas caiadas de branco com telhados vermelhos, e o mar ao fundo, que tantas vezes a acalmara, agora pareciam carregar um peso invisível. A cada passo, sentia a presença silenciosa de Helena, como uma sombra que se prolongava na sua pele. Numa manhã clara de abril, Sofia vestia um vestido leve de algodão cor-de-rosa, com pequenas flores bordadas na bainha. Os seus cabelos castanhos caíam suavemente sobre os ombros, e os sapatos de verniz branco refletiam a luz do sol que entrava pela janela da sua casa antiga. No pescoço, usava uma corrente delicada de prata, um presente que Joaquim lhe dera no último Natal. O conjunto, apesar da simplicidade, realçava sua juventude e uma sensualidade quase inocente que não passava despercebida. Helena, por sua vez, tinha optado por um vestido azul marinho, justo ao corpo, com uma fenda discreta que deixava entrever a pele lisa das suas pernas longas. Os cabelos louros, apanhados num coque solto, destacavam o pescoço elegante e o sorriso enigmático que lhe iluminava o rosto. Nos pés, umas sandálias de salto fino, que faziam um som característico a cada passo, ecoando pela casa silenciosa. Naquela manhã, o silêncio entre as duas era pesado, carregado de palavras não ditas. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, o olhar perdido na chávena de café que já começava a arrefecer. Helena entrou na divisão com passos suaves, segurando um tabuleiro com uma travessa de pastéis de nata ainda quentes, o aroma canela e baunilha espalhando-se pelo ar. Queres provar? Perguntou, com uma voz doce, quase maternal. Sofia hesitou, mas aceitou um pastel, mordendo lentamente para saborear o contraste entre a massa crocante e o recheio cremoso. Sabes, sempre achei que estes pastéis são uma espécie de magia portuguesa, continuou Helena, pousando o tabuleiro e sentando-se ao lado de Sofia. Conseguem adoçar até os dias mais amargos. Sofia sorriu ligeiramente, sem conseguir libertar-se da sensação estranha que a invadia. O olhar de Helena era fixo, intenso, e parecia querer penetrar nos seus pensamentos. Por que é que estás assim? Perguntou, finalmente, num tom quase brincalhão, mas com uma ponta de sinceridade. Sofia desviou os olhos, sentindo um rubor subir-lhe as faces. Talvez porque tudo mudou desde que o pai partiu. E porque tu és diferente. Helena riu-se, um som leve e melodioso. Diferente, é? Gostas do diferente, Sofia? A jovem engoliu em seco, incapaz de responder. A tensão entre elas era palpável, como se o ar se tivesse tornado mais denso e elétrico. Mais tarde, naquela mesma tarde, Sofia decidiu dar um passeio pela praia. O vento atlântico brincava com as ondas, e o cheiro a maresia misturava-se com o aroma a pinho das matas próximas.
Vestia uma saia leve azul cobalto que dançava com o vento, e uma blusa branca de linho, aberta nos botões do pescoço, revelando um decote sutil. Os seus pés descalços sentiam areia fria, e a brisa fazia oscilar os seus cabelos soltos, realçando o brilho castanho claro. Enquanto caminhava, viu Helena sentada num banco de madeira, perto do porto, a observar o horizonte com uma expressão contemplativa. O vestido dela, desta vez, era um modelo simples, cor de areia, que se ajustava delicadamente às curvas do seu corpo, e os brincos de pérola balançavam suavemente com cada respiração. Sofia aproximou-se lentamente, e sentou-se ao lado dela sem dizer palavra. O silêncio entre ambas era confortável, quase cúmplice. Nunca te contei, começou Helena, com os olhos fixos no mar, mas sempre quis viver numa vila beira-mar. Há algo de libertador no som das ondas, não achas? Sofia assentiu, sentindo-se de repente mais próxima daquela mulher tão misteriosa. E tu? Perguntou Helena, virando-se para ela. O que procuras aqui, Sofia? A jovem ficou pensativa, os olhos perdidos na linha do horizonte. Paz, talvez. Ou respostas. Helena sorriu, um sorriso que misturava melancolia e desejo. Cuidado com as respostas que procuras. Às vezes, elas vêm com mais perguntas. De regresso à casa, a luz do entardecer tingia o céu de tons dourados e púrpuras. Sofia sentia o coração a bater mais rápido, uma mistura de ansiedade e esperança que não conseguia explicar. Naquela noite, a casa voltou a ser palco de um silêncio carregado. Sofia estava no seu quarto, vestida com um pijama de seda creme que parecia deslizar sobre a pele, e os cabelos soltos formavam um contraste suave com a escuridão do quarto. Helena entrou devagar, com um roupão azul escuro que deixava entrever as pernas longas e a pele luminosa. Posso ficar contigo esta noite? Perguntou, com uma voz que tremia ligeiramente. Sofia hesitou, mas assentiu. Quando Helena se sentou na cama, a proximidade das duas criou uma eletricidade que parecia incendiar o ar. As mãos de Helena tocaram suavemente o rosto de Sofia, os seus dedos deslizando com uma ternura que fazia a jovem fechar os olhos. O toque era um sussurro, um convite silencioso para um mundo onde as regras pareciam suspensas. Mas, no meio daquela intimidade crescente, um som inesperado veio da cozinha, o toque estridente do telemóvel de Helena. Ambas se separaram abruptamente, o encanto quebrado. É o pai, murmurou Helena, levantando-se com um suspiro. Sofia ficou ali, na penumbra, sentindo que a linha tênue que as unia estava prestes a romper-se. Enquanto Helena atendia a chamada, uma sombra passou pelo rosto dela, um sinal de que, apesar de tudo, o passado ainda perseguia. E assim, a noite terminou, com uma promessa silenciosa e um mistério que pairava no ar. O que escondia realmente Helena? E quanto da sua verdadeira história Sofia ainda desconhecia? O mar continuava a bater nas rochas, indiferente aos segredos daquela casa, mas Sofia sabia que estava prestes a ser arrastada por uma corrente que levaria muito além do que imaginava. A semana que se seguiu trouxe consigo uma agitação silenciosa que pairava no ar da casa de Sofia e Helena, naquele recanto escondido entre as falésias douradas de Lagos. A rotina diária, com seus pequenos rituais e olhares furtivos, parecia uma dança cuidadosamente ensaiada, onde cada movimento escondia intenções e sentimentos não confessados. Numa tarde de sexta-feira, o céu estava pintado de tons cinzentos, prenúncio de uma tempestade que se aproximava do Algarve. Sofia vestia uma blusa de malha bege, justa ao corpo, que delineava suas formas com delicadeza, acompanhada de umas calças de ganga escuras e sapatos de couro castanho que faziam um som firme enquanto caminhava pelo corredor da casa. O seu cabelo castanho estava ligeiramente ondulado, preso num rabo de cavalo baixo que deixava escapar alguns fios soltos, conferindo-lhe uma aparência casual, quase despreocupada. Helena surgia na sala com um vestido preto de seda, que lhe caía com elegância até os joelhos, realçando a sua figura esguia. Nos pés, umas sandálias negras de salto médio davam-lhe uma postura altiva, enquanto os brincos de ouro brilham discretamente à luz do candeeiro. Ela segurava um livro antigo, couro gasto, nas mãos delicadas, mostrando uma expressão pensativa que contrastava com seu habitual sorriso enigmático. Sofia, podemos conversar? Perguntou Helena, a voz baixa, quase um sussurro. Sofia parou e olhou para ela, o coração acelerado, tentando decifrar o que aquela súbita necessidade de conversa significava. Sentaram-se lado a lado no sofá de veludo grená, e um silêncio pesado instalou-se entre elas, interrompido apenas pelo ruído da chuva que começava a bater nas janelas. Preciso ser honesta contigo, começou Helena, olhando nos olhos de Sofia com uma intensidade que fez a jovem desviar o olhar por um momento. Há coisas do meu passado que ainda não partilhei contigo. Coisas que podem explicar o porquê de certas atitudes minhas. Sofia sentiu um nó na garganta, a curiosidade misturada com receio inexplicável. O que queres dizer? Perguntou, com a voz trêmula. Helena respirou fundo e fechou o livro com cuidado. Antes de conhecer o teu pai, vivi momentos difíceis, episódios que me marcaram profundamente.
Foi uma época em que tive de aprender a proteger-me, a ser forte de uma maneira que talvez não compreendas agora. Sofia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto a tempestade lá fora parecia intensificar-se, como se o próprio céu quisesse acompanhar a confissão. Queres contar-me? Insistiu Sofia, sentindo que aquela era uma oportunidade única para se aproximar verdadeiramente da mulher que habitava aquela casa. Helena hesitou, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. Talvez um dia, murmurou, num tom quase distante. Por agora, preciso que saibas apenas que nem tudo é o que parece. Naquela mesma noite, enquanto Sofia se preparava para dormir, a sua mente não parava de girar. Vestida num camisola de algodão branca, que deixava à mostra os ombros delicados, ela sentia a pele arrepiar-se com cada sussurro do vento que entrava pela janela entreaberta. O quarto estava mergulhado numa penumbra suave, iluminado apenas pela luz trêmula de uma vela que lançava sombras dançantes nas paredes. De repente, um som inesperado veio do corredor, passos leves e hesitantes. A porta abriu-se lentamente, e Helena apareceu, agora com um vestido comprido de cetim bordô, que acariciava a pele com um movimento fluido. Os seus olhos brilhavam na penumbra, e um sorriso triste desenhou-se nos lábios. Posso entrar? Perguntou, com uma voz quase rouca. Sofia assentiu, sentindo o coração disparar. Helena aproximou-se da cama, sentou-se no seu lado e, num gesto delicado, passou a mão pelo cabelo da jovem, como se quisesse acalmar uma tempestade interior. Sei que estás confusa, disse, num sussurro que parecia carregar o peso de uma vida inteira, mas quero que confies em mim. Não vais estar sozinha. O toque de Helena era quente e reconfortante, e Sofia deixou-se envolver naquela sensação, esquecendo por momentos as dúvidas que a atormentavam. Mas, quando finalmente fechou os olhos, um pensamento sombrio invadiu a sua mente. Será que confiar em Helena seria um risco maior do que ela podia imaginar? Que segredos ocultos se escondiam por trás daquele olhar tão profundo e, por vezes, enigmático? Na manhã seguinte, a vila acordou coberta por um nevoeiro espesso que tornava as ruas e os rostos indistintos. Sofia saiu de casa com uma blusa de gola alta cinzenta e uma saia lápis preta, combinada com botas de cano alto que batiam no chão com determinação. O nevoeiro parecia refletir o turbilhão que sentia dentro de si. Enquanto caminhava pela rua principal, o telefone tocou no bolso do casaco. Era uma mensagem de número desconhecido. Nem tudo o que vês é verdade. Cuidado com o que desejas descobrir. Sofia parou, o coração a bater forte, e olhou em volta, procurando uma resposta naquele nevoeiro que escondia mais do que a paisagem. Aquele aviso misterioso era apenas o início de algo que iria abalar as suas certezas e levá-la a questionar tudo o que pensava saber sobre a sua família e sobre Helena. E, no silêncio denso daquela manhã enevoada, uma pergunta ecoava no ar. Até onde estaria Sofia disposta a ir para desvendar a verdade? E a que preço? A tempestade que se avizinhava não era só do lado de fora, era uma tempestade que ameaçava destruir as fundações daquela casa e os laços invisíveis que as uniam. O próximo capítulo da sua história estava prestes a começar, mas com ele chegava também o perigo de encontrar segredos que talvez devessem permanecer enterrados. O nevoeiro denso que envolvia a Vila Nova de Mil Fontes naquela manhã parecia um véu a ocultar não apenas as ruas e as casas caiadas, mas também os segredos que Sofia sentia crescer dentro dela. Cada passo seu ecoava com um misto de ansiedade e determinação, enquanto a mensagem no telemóvel parecia arder na sua mente como uma advertência silenciosa. Nem tudo o que vês é verdade. Cuidado com o que desejas descobrir. Quem teria enviado aquelas palavras enigmáticas? E, mais importante, que verdades estavam a ser escondidas? Sofia entrou na pequena pastelaria da Praça Central, onde a luz amarela se derramava pelas janelas emolduradas por flores de gerânio. Vestida com seu sobretudo bege, que contrastava com o vestido azul de seda que usava por baixo, ela tentou aparentar normalidade enquanto seu olhar vasculhava o interior em busca de alguma pista. O aroma café acabado de moer e pastéis de nata quentinhos criava uma atmosfera acolhedora, mas para Sofia tudo parecia envolto numa aura de mistério. Sentou-se numa mesa junto à janela, e enquanto mexia distraidamente no seu café, a porta abriu-se com um tilintar suave. Entrou um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos intensos, que imediatamente capturaram a atenção de Sofia. Ele usava um casaco castanho gasto e um chapéu de feltro, que tirou ao sentar-se num banco perto dela. O homem olhou para Sofia com um olhar penetrante. Com um sorriso ligeiramente irônico, disse: "Não esperava encontrar-te tão cedo por aqui." Sofia. Ela engoliu em seco, surpresa por o reconhecer. Era o Sr. Matias, o antigo vizinho do seu pai, conhecido por ter uma língua afiada e um conhecimento profundo da vila e das suas histórias. "Matias", murmurou, tentando controlar a voz. "O que sabe sobre Helena?" "Sobre o que está a acontecer." Ele pousou a chávena de café e inclinou-se ligeiramente para frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo que nunca devia ter sido contado. "Helena não é quem parece ser", disse ele, com um brilho misterioso nos olhos. "Há coisas do passado dela que muitos preferem esquecer,
Histórias que estão escondidas entre as sombras desta vila. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O seu olhar fixou-se no do homem, ávido por respostas, mas consciente de que estava a entrar num terreno perigoso. O que queres dizer? Perguntou, a voz trêmula. Matias sorriu, mas havia um toque de tristeza no seu gesto. Nem tudo é simples, minha querida. Às vezes, o que parece um conto de fadas é, na verdade, um labirinto de enganos e mentiras. Helena tem mais segredos do que imaginas, e alguns deles podem mudar tudo o que pensa saber sobre a tua família. Antes que Sofia pudesse responder, a porta da pastelaria abriu-se novamente, e uma jovem com um casaco vermelho entrou apressada, sacudindo a chuva que começara a cair lá fora. O seu olhar cruzou-se com o de Sofia, e por um instante, algo semelhante a um aviso silencioso passou entre elas. Cuidado com quem confias, disse a jovem, aproximando-se da mesa de Sofia. Nem todos querem o teu bem. Com essas palavras, ela virou-se e saiu tão rapidamente quanto chegará, deixando Sofia e Matias com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, a casa de Sofia parecia um palco onde se desenrolava um drama silencioso. O som da chuva a bater nas janelas criava uma melodia inquietante, enquanto as sombras se alongavam pelos cantos do quarto. Sofia, vestida num camisola cinzenta de malha fina que realçava a curva dos seus ombros, sentou-se secretária, perdida em pensamentos. Foi então que o telefone tocou novamente. A voz do outro lado era baixa e urgente. Se queres saber a verdade sobre Helena, encontra-me amanhã ao pôr do sol na antiga adega da Quinta dos Pinheiros. E não venha sozinha. Antes que pudesse perguntar quem falava, a linha caiu, deixando um silêncio pesado que parecia ecoar pelo quarto. No dia seguinte, enquanto o sol começava a mergulhar atrás das colinas verdes, Sofia dirigiu-se à adega, um edifício de pedra envelhecida, coberto de era, que guardava histórias de gerações passadas. O coração batia-lhe forte, cada passo ressoando no chão de madeira antiga. À entrada, uma figura encapuzada esperava, e quando Sofia se aproximou, a silhueta levantou a cabeça, revelando um rosto familiar. Era a jovem da pastelaria. Estás pronta para conhecer a verdade? Perguntou ela, com um sorriso enigmático. Sofia engoliu em seco e assentiu. Mas mal sabiam ambas que, nas sombras da adega, olhos invisíveis as observavam, e que aquela revelação seria apenas o início de uma teia de intrigas e segredos que ameaçavam engolir tudo e todos. O mistério estava longe de ser resolvido, e o próximo capítulo prometia revelar fatos que poderiam mudar para sempre o destino de Sofia, Helena e da própria vila. A verdade, afinal, seria libertadora ou destruidora? Só o tempo diria. A adega da Quinta dos Pinheiros exalava um cheiro a madeira envelhecida e vinho antigo, onde o tempo parecia ter parado. As pedras das paredes, cobertas por musgo e marcas do tempo, refletiam a luz tênue das velas que Sofia e a jovem encapuzada carregavam. O ambiente era carregado de mistério, e a cada passo que davam pelo chão irregular, o coração de Sofia batia mais depressa, misturando medo e curiosidade. A jovem, que se apresentou como Inês, afastou o capuz revelando cabelos negros e olhos escuros que brilhavam com uma intensidade incomum. O seu vestido simples, de cor vinho, realçava a elegância natural e a postura confiante que demonstrava. Havia algo em Inês que transcendia sua aparência, uma aura de conhecimento e determinação que fazia Sofia sentir-se simultaneamente protegida e inquieta. Helena não é quem dizer, começou Inês, com um tom firme, e o teu pai sabe mais do que aparenta. Ele esconde segredos que envolvem toda a família. Sofia engoliu em seco, sentindo um nó apertar-lhe a garganta. Por que me estás a dizer isto? Perguntou, tentando controlar a voz. Inês aproximou-se, baixando o tom para um sussurro conspiratório. Porque tu mereces saber a verdade, e porque há forças que querem impedir que ela venha à tona. Helena tem uma história que pode destruir tudo o que conheces. E, pior, pode pôr-nos a todos em perigo. De repente, um ruído metálico ecoou na adega, seguido de passos apressados. As duas olharam em direção à origem do som, os olhos arregalados pela surpresa e pelo medo. Alguém está aqui, sussurrou Sofia, sentindo a adrenalina subir. Inês puxou Sofia para um canto escuro, onde ambas se esconderam atrás de barris de vinho. O som dos passos aproximava-se, forte e decidido. Uma figura masculina, vestida com casaco escuro e chapéu, entrou na adega, iluminando o espaço com uma lanterna. O seu rosto estava parcialmente coberto por sombras, mas Sofia reconheceu a postura ameaçadora. Está tudo em ordem aqui? Perguntou o homem, a voz firme, enquanto vasculhava o local. Quando ele se afastou, Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A sensação de que estavam a ser vigiadas aumentava a cada segundo. Precisamos ser rápidas, disse Inês, puxando Sofia para fora do esconderijo. Se este homem descobrir o que sabemos, tudo estará perdido. Elas saíram da adega pela porta lateral, correndo pelas ruas estreitas e molhadas da vila, o som da chuva martelar os seus passos. De volta à segurança relativa da casa. Sofia sentou-se na sua cama, com as mãos a tremer. Vestia um vestido de cetim azul escuro,
que deslizava sobre a pele em contraste com o frio da noite que entrava pela janela aberta. O seu olhar perdido refletia a confusão e o medo que sentia ponto na manhã seguinte. Helena apareceu na cozinha com um sorriso frio, vestindo um tailleur cinzento que realçava sua silhueta esguia e elegante. Nos pés, sapatos pretos de salto alto que ecoavam pela casa silenciosa. O que fizeste ontem à noite, Sofia? Perguntou, com uma voz que não escondia suspeita. Sofia hesitou, mas respondeu com firmeza. Nada que deva esconder. Helena aproximou-se lentamente, o olhar fixo, quase hipnotizante. Cuidado, Sofia. Às vezes, o que pensamos saber é apenas uma sombra do que realmente acontece. No coração de Vila Nova de Mil Fontes, as peças de um jogo perigoso começavam a encaixar-se, e Sofia percebeu que estava envolvida numa teia de mentiras, traições e desejos proibidos que iam muito além da sua compreensão. Enquanto a tempestade se abatia sobre a vila, uma última pergunta ecoava no silêncio da casa. Quem, afinal, podia confiar quando até as sombras escondem segredos? E assim, entre olhares carregados de significado e silêncios que falavam mais do que palavras, a história chegava a um ponto crítico, onde o passado e o presente colidiam, e o futuro permanecia envolto em mistério.